E aí, tudo bem? Eu sou o Felipe Soto e hoje o tema do vídeo é a gente falar sobre comprovação de propriedade dos prêmios quando envolver viagens. Beleza, vamos lá. Onde é que está na legislação a parte que fala que a gente precisa fazer a comprovação de propriedade dos prêmios, tá? Está lá no Decreto 70.951, artigo 15, parágrafo 1º. Então ali está dizendo que em concurso e sorteio a gente precisa fazer a comprovação até 8 dias antes da data do sorteio da Loteria Federal ou da apuração em caso de concurso. Então quando é na modalidade Vale Brinde, aí tem que comprovar até 8 dias antes do início, tá? Mas aqui a gente está focando em viagem. E por que eu estou dizendo isso? Bom, se a gente tem que comprovar, né, antes da data da apuração, quer dizer que eu tenho que comprar esse prêmio, eu não sei quem é o vencedor. Como é que tu compra uma passagem aérea se tu não tem o nome da pessoa? Já tentou fazer isso? Pois é. Então a gente pode ter casos de promoções que pode participar as pessoas que moram no país todo. E aí quando a gente está pensando ali no valor do prêmio, vamos pensar que essa premiação aqui é hospedagem num resort, sei lá, na Bahia, de uma semana. Beleza? O resort a gente tem como quantificar e pagar para aquele período, para aquelas pessoas, naquela determinada condição. E o aéreo, quanto fica? Depende. E tem o terrestre, quanto fica? Será que a cidade da pessoa tem aeroporto? E aonde que mora o acompanhante? Então tem tudo isso que a gente precisa ver. E qual é o critério perante a SECAP em relação à comprovação de propriedade dos prêmios? O prêmio tem que estar quitado, ou seja, integralmente pago até essa data. Vira e mexe, a SECAP aceita ali uma comprovação de propriedade dos prêmios por um contrato. Eu já vi comprovações serem feitas dessa forma, mas nada impede que lá na frente, no momento de fazer a prestação de contas, muito tempo depois da promoção ter terminado, a SECAP abre uma pendência na prestação de contas e peça: sobre esse contrato aqui, gostaria de receber o comprovante de pagamento que comprove que o prêmio estava quitado já na data. Então como é que a gente faz para resolver essa situação toda? Porque assim, se abrir uma pendência na prestação de contas um tempão depois que a promoção já terminou, e aí tu vai falar com o cliente, por exemplo, com a empresa, tá? Às vezes já mudou a pessoa que organizou a promoção e fica uma bagunça e ninguém sabe de nada. Então esse tipo de coisa não é para acontecer, é para resolver no ato, ou seja, fazer uma vez certo. Não é para ficar resolvendo depois, até porque depois o assunto esfria e fica mais difícil de encontrar, enfim, e resolver a situação, tá? Então, qual é o ideal? O que eu sugiro aqui? Que a parte do deslocamento, isso vale para um hotel, ou seja, para um tipo de prêmio que envolva uma viagem, um tipo de prêmio que envolva uma experiência. Quer ver um exemplo? Digamos que o prêmio seja o ingresso de um show. Então, sempre que tiver um periférico, sempre que o deslocamento for algo periférico, tá? A gente não inclui, simplesmente não inclui ele na premiação. Quando está ali na parte do regulamento, na descrição dos prêmios, tá? A gente vai colocar então o resort de 7 dias, dentro desse exemplo aqui que eu falei, e lá na parte da entrega dos prêmios, a gente vai simplesmente escrever que a promotora vai arcar com o deslocamento dos vencedores. Porque se a gente colocar isso lá dentro dos prêmios, a gente vai ter que dar um jeito de fazer alguma compra. Por exemplo, e outra, quanto que vai custar o deslocamento dessas pessoas? Se é do Brasil todo. Imagina, enfim, o Brasil é enorme, aí nem todas as cidades têm aeroporto, então tu vai ter que deslocar a pessoa de um lugar para o outro, pode ser que tu precise pagar estadia no meio do caminho. Então tem tudo isso que é muito difícil de parametrizar. Imagina, claro que quando a gente paga uma taxa de fiscalização, se lá na frente a gente comprovar que o prêmio foi um valor menor do que aquela previsão, quando a gente deu entrada no processo, a gente pode resgatar essa taxa. Mas olha quanto procedimento a gente tem, a gente pagou uma taxa maior, a gente depois tem que fazer um procedimento de resgatar essa taxa.
Ao passo que a gente poderia simplesmente tirar ali da parte da descrição dos prêmios e jogar lá para baixo na entrega dos prêmios e colocar essa frase que a promotora vai arcar com o deslocamento. Assim a gente não precisa se preocupar com nada e depois, à medida que a despesa efetivamente aparecer, é que a promotora vai pagar e vai resolver essa questão de deslocamento. Então, isso se aplica também para carro, moto, apartamento. Essa parte de taxa, emplacamento, a gente coloca ali na descrição da entrega do prêmio, que a promotora vai arcar com essas taxas todas aí. E aí tu não precisa ficar te preocupando com esse valor, e é uma dor de cabeça a menos na hora de comprovar. Porque de outra forma tu teria que ir lá encontrar uma agência de viagens, pagar para essa agência de viagem, a agência ter que te mandar uma nota fiscal, um contrato demonstrando que ela vai honrar com tudo aquilo que está exatamente escrito no regulamento. Enfim, é muito procedimento e a gente consegue atalhar, digamos assim, dessa forma, que é muito mais prática, não é mesmo? Então, pode parecer uma dica boba, simples, mas resolve muitas situações e eu resolvi trazer aqui nesse vídeo, porque acabou resolvendo várias dores de cabeça que a gente tinha aqui no escritório. Beleza? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve aí no canal, já dá uma bela de uma força pra gente, tá bom? Até mais e muito obrigado!